Espero que sim. Lave as mãos. Se não lavaram, vá lavar agora, dê pausa e volte. Viu? É sempre importante lavar as mãos. Hoje falaremos sobre semiologia e semiótica. Antes, porém, vamos falar um pouco sobre a linguística, bem rapidinho. A linguística é a ciência que foca no sistema de signos verbais, como, por exemplo, o morfema, que a gente já viu em aulas anteriores. Se você não lembra o que é o morfema, dê uma olhadinha no seu caderno, certo? Já a semiologia, e para falar de semiologia, temos que falar de Ferdinand de Saussure, certo? Não esqueçam esse nome. É a ciência que abrange todos os signos, verbais e não verbais. Dentre eles, placas de trânsito, que são signos visuais, Libras, a língua brasileira de sinais, que são signos gestuais, e também o Braille, que é um signo tátil, certo? Mas não só o que é signo. Signo é tudo aquilo que tem um significado. Praticamente, assim, para ficar mais fácil é isso, certo? Mas o signo, ele tem a sua definição quando ele contrasta a sua diferença com outro. Por exemplo, bom dia. Bom dia contrasta com boa noite e vice-versa, certo? O significado de bom dia se dá porque não é noite. Ficou fácil? Não ficou não? Reveja de novo que vai dar certo. Vamos com calma. Esse signo, vamos pegar só um, ele tem o significante e tem o significado, certo? O significante a gente vai chamar de forma e o significado a gente vai chamar de interpretação. Por exemplo, significante, vamos falar, se eu pegar, por exemplo, uma coruja, a imagem de uma coruja. Aí você vê a coruja, é um significante, mas o significado para você pode ser a própria coruja, um animal, pode ser o signo de professor, porque todo mundo sabe que a coruja é o símbolo da educação, de professores, e tantos outros, certo? Isso é a diferença entre significante e significado. Agora que a gente já tem uma ideia do que é a semiologia, vamos falar sobre a semiótica, que é o que a gente precisa focar mais um pouquinho. A semiótica, para falar dela, a gente vai falar de Charles S. Peirce. Também gravei esse nome. É a ciência que estuda os signos e suas linguagens, certo? As artes visuais, a fotografia, o cinema, a religião e tantos outros. Para Charles Peirce, o estudo da semiótica se divide num pilar de 3 bases, certo? No primeiro, a gente tem o signo. No segundo, em cima, a gente tem o interpretante. E, por fim, o objeto. O signo é aquilo que ativa o nosso pensamento. O interpretante é a imagem mental que a gente forma depois de ter visto o signo. E o objeto é a coisa em si. Por exemplo, se a gente falar computador novamente, computador, na sua mente pode se formar um notebook, um netbook, um micro e tantos outros modelos de computadores, certo? E no final, o objeto em si vai ser aquilo que você formou. Se a gente trocar um pouquinho mais em miúdo, daqui para frente vocês vão ver. Se eu colocar uma maçã mordida, você vai pensar na Apple, né? O signo é a maçã, o interpretante é a marca Apple e o objeto é o iPhone, que é o que mais se compra da marca Apple, é o iPhone, certo? Além disso, para Charles Peirce, o signo se divide em outros 3 pilares: ícone, símbolo e índice. O índice é aquele que mantém relação próxima pessoal entre os signos. Por exemplo, sempre que a gente vai falar sobre Dia dos Namorados ou Dia das Mães, sempre tem um coração vermelho, né? Esse coração vermelho significa o amor. Isso é um ícone, certo? O símbolo. Os símbolos são aqueles signos que representam algo com ensinamento, certo? Os signos mais conhecidos realmente são as palavras ensinam muito, né? Mas eu separei um outro exemplo, que é a pomba da paz. Quando você vê uma pomba branca, não necessariamente a pomba branca, mas algum pássaro branco, todo mundo já lembra da paz. Ou seja, é um símbolo da paz, certo? Por último, o índice é a característica do símbolo, baseada na proximidade com o objeto. Por exemplo, o sinal de trânsito, se fica vermelho,
o motorista para. Se fica verde, o motorista prossegue. E se fica amarelo, o motorista deve baixar a velocidade. Um outro exemplo prático são as nuvens escuras. Quando tem a nuvem escura, é porque vai chover. Ficou fácil? Ficou fácil demais. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau.